Nós vamos começar a montagem da nossa casinha pelo molde, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês esse molde aqui. Eu vou disponibilizar, na verdade, uma parte dele, para ficar mais fácil. E depois é só repetir a mesma parte novamente. Eu estou usando papel Paraná, porque eu não tinha nenhuma embalagem tão firminha assim em casa. Eu não tinha nenhuma caixa para reutilizar que pudesse ter essa mesma textura, tá? Então, depois que nós fizermos o molde, nós vamos dobrar, tá? Marcar aqui, nesses vincos, para ele ficar neste formato aqui. Ok? Gente, eu escolhi encapar aqui a minha casinha usando tecido, tá? Então, eu vou fazer usando cola branca, tá? Essa aqui é extra forte. Eu vou passar cola por todo a extensão aqui do molde e vou encapar com o tecido, ok? Bom, gente, aqui, depois de encapar com o tecido, tá? Eu apenas acertei aqui as bordinhas, deixando uma margenzinha pra gente virar, pra fazer um acabamento. E eu só não colei uma partezinha, que é pra gente poder fazer um arremate melhor na hora de colar, pra juntar as pecinhas, vai ficar assim, tá? Mas antes disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um acabamento por dentro. Eu vou usar folha de sulfite mesmo, porque como não vai ficar muito aparente, eu não vejo muita necessidade de colar outro tecido, outro material mais caro. Então, eu vou fazer com sulfite mesmo. Pela extensão que a gente tem da nossa casinha, uma única folha não ia ser suficiente. Então, eu colei 2 folhas, tá? E não se preocupem que não vai ser desperdício, porque depois nós vamos ter mais uma parte que a gente vai ter que fazer um acabamento e dá pra usar com essa partezinha que vai sobrar aqui, tá? Pra isso, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, bem no cantinho, tá, da folha, pra gente não ter desperdício, tá? Vou usar os cantinhos dela e eu vou simplesmente tirar um moldezinho dela aqui, pra gente fazer a parte interna. Vai ser isso aqui, tá? Então, gente, esse aqui é o resultado, tá vendo? Olha, tá? Então, quando eu posicionar aqui, olha, ele vai ficar apenas uma margenzinha aqui. Eu recortei menos de meio centímetro, tá? Pra dentro da marcação do molde que nós riscamos, ok? Nós vamos colar isso aqui com a cola branca extra forte. Vou só posicionar para facilitar iniciar a colagem. Agora, enquanto seca o interior ali da casinha, da base, eu peguei aqui a sobra daquele papel sulfite e vou encapar o interior do nosso telhado, tá? Esse telhado, ele tá com a medida aqui de 20 centímetros por 11, que foi a medida baseada no molde da casinha, tá? Vou deixar disponível também. E nós vamos colar primeiro agora o interior, porque nós vamos fazer o acabamento do telhado com EVA. E aí, essa medida aqui de EVA, ela tem 11 por 23, e vocês vão entender já o porquê que ela tá um pouquinho maior, tá? Porque que ela tá maior somente no comprimento e não na largura, tá? Então, aqui eu vou fazer
A mesma coisa, vou tirar o molde no sulfite. Vou recortar e colar aqui no interior. Já volto para mostrar para vocês. Agora, aqui do lado de fora do telhado, eu vou fazer o acabamento com EVA. Vocês estão vendo, olha, que o EVA, ele tá um pouquinho maior, somente aqui no comprimento, tá? Por quê? Nós vamos fazer um acabamento virando pra dentro, certo? E aqui a gente não precisa se preocupar por enquanto, que nós vamos fazer um acabamento diferente na hora de montar a casinha, ok? Então, podemos fazer o acabamento somente aqui nessa lateral, ok? Eu vou colar com cola quente. Voltando aqui para nossa casinha, tá? Nós vamos fazer a montagem dela agora. Eu vou utilizar cola branca porque eu gosto mais do acabamento. Eu acho que fica mais delicado do que a cola quente, mas dá para fazer com a cola quente também. Inclusive até mais rápido, mas se você não tiver muita habilidade, pode queimar sua mão, tá? Então, use aquela que você fica mais confortável. Eu prefiro a cola branca. Gente, agora aqui, olha, nós vamos fazer uma base, tá? Pra poder fechar aqui o fundo da nossa casinha, tá? Eu fiz essa base medindo 12 por 12, tá? Pra ela dar uma folguinha, já que a nossa casinha tá com 10 por 10, tá? Então, nós vamos fazer ela 12 por 12. E o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou colar, para não ficar aparecendo, né, o papelão, eu vou colar num EVA da mesma cor e vou colar por cima também, tá? Agora aqui, gente, com todas as pecinhas, né, nós vamos montar essa caixinha. A parte do telhado, nós vamos colar apenas uma parte, tá? Porque a ideia é que fique com uma partezinha aberta, ok? A gente vai deixar uma parte aberta. Gente, me desculpa, parou de gravar, tá? Mas o que eu fiz foi só colar do outro lado, tá? Então, o mesmo procedimento que eu fiz aqui também. Você pode reforçar por dentro, tá? Vem com a cola quente aqui por dentro e reforçar essa colagem, tá? E agora, eu vou fazer a colagem da base. Essa parte aqui, depois nós vamos fechar com fita de cetim, tá? E aqui a gente cola a base, como eu falei, não se preocupa com essa parte aqui, tá? Que tá a amostra, que nós vamos fazer um detalhinho nela. Então, a gente vai só posicionar, tá? E fazer a colagem aqui. Bom, agora aqui com a estrutura da nossa casinha já pronta, nós vamos trabalhar no acabamento, tá? Então, primeiro, nós vamos fazer o acabamento aqui de baixo, tá? O que que eu fiz? Eu cortei algumas tiras medindo uns 2 centímetros, 2,5 centímetros. E eu fui fazendo zigue-zagues aleatórios, tá? Tá vendo que aqui tá um pouquinho maior, menor, porque nós vamos fazer como se fosse um gramadinho aqui ao redor da casinha, tá? As minhas tiras de EVA não estavam grandes, então por isso que eu cortei duas. Mas se você tiver uma tira grande que dê pra fazer todo o contorno, já é suficiente, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui.
Pro telhado, o que que eu fiz? Eu cortei uma tira medindo 1 centímetro de largura e com comprimento suficiente para cobrir toda a extensão aqui do telhado. E aí eu fiz algumas ondinhas, só para deixar ele um pouquinho diferente, não ficar uma tira reta, tá? Também cortei duas, porque eu não tinha uma largura, um comprimento, né, suficiente. Então, eu fiz duas tirinhas, uma para fazer na frente e outra atrás. Agora a estrutura da nossa casinha já tá pronta, ela já tá uma gracinha assim, mas eu vou fazer alguns enfeites imitando docinhos, tá? Porque já que nós vamos fazer um porta-bombons, então eu quis criar alguma coisa parecida com docinhos, tá? Para enfeitar aqui as laterais, nós vamos fazer mini wafers, como esse aqui, tá? E para isso, a gente vai precisar de um retângulo de EVA, eu tô usando essa cor beijinha aqui, que é parecida com a cor do wafer mesmo, e uma tirinha de meio centímetro de EVA, tô usando na cor marrom, mas você pode usar um rosa, ou a cor que você quiser, né? A gente tá falando de artesanato, de arte, a gente pode levar a nossa imaginação, nossa criatividade para onde a gente quiser, né? Então, aqui eu tenho um retângulo medindo 9 centímetros por 7, que aí ele vai ficar neste tamanho e com essa espessura aqui, tá? Que vai ser o suficiente pra gente colocar nas laterais, tá? Eu vou usar a cola instantânea, que eu acho mais interessante, tá? Então, nós só vamos fazer um rolinho aqui. Vamos fazer um rolinho no sentido aqui do comprimento e não da largura, tá? Aqui do comprimento, da parte maior. Ela vai ficar assim, com os wafers colados, tá? Então, a gente vai fazer essa mesma técnica para fazer o telhadinho, porém, eu vou usar um retângulo de EVA medindo 11 por 7. Essa medida é referente à largura aqui do meu telhado, tá? Se as suas medidas forem diferentes, aí você adequa as medidas todas com relação ao tamanho da sua casinha, tá? E aqui é o mesmo processo, nós vamos fazer um rolinho usando a cola instantânea e depois a gente vai fazer o detalhe do recheinho, só que dessa vez eu vou fazer em vermelho para combinar com a cor do telhado e com a cor da casinha, tá? Vou fazer no vermelho, tá bom? Também medindo meio centímetro de largura aqui. No total, para fazer o telhado, eu utilizei 12 rolinhos como este, tá? Então, agora eu vou colar todos esses rolinhos aqui no telhado, tá bom? Vou colar com a cola quente e já mostro pra vocês. E aí, depois de tudo colado, vai ficar assim, tá? O telhadinho vai ficar todo assim. Aí, pra frente da casinha, eu também vou fazer um detalhe, tá? Que vai ser um bombonzinho. Então, pra isso, eu tô utilizando aqui duas tiras, tá? Medindo 1 centímetro de largura por 28 centímetros de comprimento. Eu vou fazer nas cores marrom e vermelho para poder combinar com as cores que eu tô usando aqui. E aqui mais dois pedacinhos do EVA marrom, medindo 4 por 3 centímetros, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Como eu quero que fique parecendo um bombonzinho recheado, então eu vou colocar o marrom embaixo e o vermelho por cima. Vou colar só uma pontinha. Eu vou enrolar
essa tirinha. E aqui, o que nós vamos fazer com esse carinha, tá? Nós vamos pegar, vamos dobrar o meio. Marcou o meio, vamos colar. E aí, nós vamos colar um pinguinho aqui de cola quente, da cola, e outro pinguinho aqui. Vai ficar assim. Vamos fazer a mesma coisa, tá? E aí, nós vamos colar uma partinha aqui já tampando essa emenda. E aí, a gente vai colar aqui, ó, na mesma direção. Fazendo um bombonzinho, tá? Pra dar um charminho a mais, eu cortei duas tirinhas bem pequenininhas, tá vendo? Bem fininhas, só pra gente fazer um enfeitinho aqui, olha. Eu vou colar aqui. Completar agora o enfeite das laterais, eu vou fazer um biscoitinho recheado, tá? Nós vamos precisar de 2 quadradinhos, medindo 4 por 4 na cor marrom. E 2 quadradinhos medindo 4 por 4 também, mas na cor rosa, tá? Eu tô usando essas cores porque eu vou fazer o recheio dessa cor e a bolachinha dessa, mas vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Mas para dar um detalhezinho ainda um pouquinho mais realista de um biscoitinho, eu vou usar aqui uma chapinha pra gente poder modelar, tá? E o que eu tinha aqui, gente, era uma escova pra gente poder forçar aqui em cima e ela ficar com a marquinha como se fossem aqueles furinhos do biscoito. Então, nós vamos passar aqui, olha, de um lado só, tá? Vamos esquentar e a gente vem, ó. E aí, fica as marquinhas do furinho, tá? E agora, pra finalizar a nossa peça, eu recortei aqui 2 fitinhas de cetim na medida de 20 centímetros, mais ou menos, que vai servir pra gente amarrar essa partezinha que ficou aberta aqui, tá? Então, aqui nós vamos colocar os bombonzinhos e vamos fechar usando a fitinha de cetim, tá?